Por que as pessoas hoje têm tantas dúvidas? Porque as pessoas hoje elas questionam muito. Porque entrou dentro das nossas igrejas o relativismo. Uhum. E Deus não é relativo. Deus é absoluto. Sim. Então, quando entra o relativismo, tudo que entra na minha mente, eu vou dizer, será que é? Uhum. Será que é? Eu já tenho uma tendência da minha personalidade a não ser subjetiva nem relativista. Uhum. Já é uma característica da minha personalidade. E eu me identifico com o cristianismo, tá? O cristianismo puro, bíblico. Por quê? Porque ele também é absoluto. Uhum. E para mim, eu consigo caminhar melhor com uma coisa absoluta. Quando entra o relativismo, entra a dúvida. Sim. E uma pessoa com dúvida, ela dá um passo para frente e 2 para trás. Uhum. Essa dúvida precisa ser resolvida. Como é que ela vai ser resolvida? Primeiro, com o relacionamento com Deus, Uhum. um relacionamento verdadeiro, tá? E você precisa mostrar para Deus que você está interessado nele. Sim. Não é só ele que está interessado em você. É você que está interessado nele. O relacionamento, ele vai ser fascinante se partir da iniciativa dos dois. Uhum. Então, Deus, ele já te quer. Deus, ele já te ama. Ele já deu provas. Tá? Agora a pergunta é, e você quer Deus? Sim. E se você quer Deus, qual é a atitude que está demonstrando que você quer? É. Então eu preciso mostrar para ele que eu também estou apaixonada. Como? Buscando, procurando. Procurando Deus na hora que eu vou caminhar no parque. Procurando Deus na hora que eu entro no meu quarto. Literalmente me desligando da terra. Sim. Eu vivi esse momento. Eu vivi isso. E eu digo a você que é a coisa mais difícil de acontecer. É Deus querer uma pessoa e ela querer Deus também ao mesmo tempo e eles viverem essa aventura. Uhum. Não é fácil isso acontecer. Então, quando isso acontecer, valorize. Uhum. Porque eu sou crente desde que sou criança. E eu posso contar aqui aos dedos os avivamentos que eu vivi. Uhum. E o avivamento acontece quando o céu quer e a terra também quer. Uhum. Nunca vai acontecer o avivamento quando só Deus quer. Sim. E também nunca vai acontecer o avivamento só quando a terra quer. Uhum. É como diz o hino Me Ama, do Diante do Trono. Né? É quando esse beijo acontece. Né? O céu se une à terra como um beijo apaixonado. Né? Isso é uma poesia, mas que descreve exatamente o avivamento. Sim. O avivamento é quando a cruz alcança o homem e o homem se entrega para essa cruz. Tá? Então, quando isso acontece, aí você começa a ver Deus como uma pessoa. Sim. Por quê? Porque Deus, ele começa a entrar no seu mundo. Ele vai entrando no seu mundo. Ele vai entrando e você vai percebendo, tem alguma coisa diferente que está acontecendo no meu mundo. Esse é o fascínio do cristianismo. Esse é o fascínio do cristianismo. Que ninguém nunca vai entender a menos que viva. Sim. Então, quando você vive, tudo cai por terra. Quando você vive o fascínio do cristianismo. Tem um escritor brasileiro, muito amado, creio que é Rui Barbosa. Ele tinha muitos alunos na época. E uma vez um aluno chegou para ele e falou assim: professor, estuda a Bíblia, encontra os erros da Bíblia. Encontra os erros da Bíblia e divulga para a gente acabar com o cristianismo. E aí um dia Rui Barbosa aceitou o desafio. E quando ele aceitou o desafio, ele começou a estudar a Bíblia. E ele não falou mais nada na sala. Aí um dia o aluno falou: e aí, professor? Não encontrou nada. E aí, professor? Fala aí pra gente o que você já encontrou de errado na Bíblia, porque a gente quer detonar. E aí ele falou assim: eu não encontrei nada de errado no livro, foi o livro que encontrou em mim. Olha só, e é isso. É isso. É isso. O fascínio do cristianismo. E aí você vai vivendo com Deus, e todo crente que está passando por um avivamento, ele passa a ter um fascínio não só pela experiência do louvor, do choro, da oração,
mas ele começa a ter um fascínio pela palavra. Uhum. E é incrível, porque ele começa a descobrir coisa na palavra que nem os mais preparados teólogos descobriram. Uhum. Ele vai descobrindo coisa na palavra que tem a ver com o dia dele. Uhum. Uma coisa que alguém falou no ponto do ônibus. Uma coisa que alguém falou dentro do metrô. Isso é andar com Deus. É uma revelação individual e diária. Eu sempre falo que muitas vezes a gente procura pessoas e quer que pessoas nos falem, né, nos deem sinais sobre que caminhos a gente deve seguir. A gente quer que às vezes tenha uma profecia que confirme, mas o Senhor, ele tem mensagens individuais para cada um de nós na palavra, todos os dias. Todos os dias ele se revela, ele dá os seus sinais através de profetas, de intercessores, mas ele tem coisas que ele quer revelar só para nós, muitas delas. Então é tão bom realmente ter essa intimidade, que se todos soubessem, jamais deixariam de dar o seu bom dia para o Senhor. Exatamente. Jamais deixariam Bom de dia, dar o Espírito seu Santo. boa noite, demonstrar a sua gratidão. Essa Né? fase, Eu estou aqui, o eis-me aqui. Sim. Né? Essa fase passa. Esse é o começo. E eu sempre falo, aproveitem. Sim. Porque passa. Esse bom dia, esse fascínio. Depois é o persistir mesmo, é você isso. entender que agora você pode não estar sentindo, mas ele está aí. Em algum momento ele vai te dar, olha, eu tô aqui, hein? Achou que eu estava te esquecendo, não é? E Deus, ele vai... Eu sempre falo, Karina, eu sempre falo uma coisa. Quando as pessoas vêm me criticar sobre a situação atual da igreja. Ah, mas a igreja está assim, a igreja... E pá, são escândalos, são tantas coisas... a Bíblia diz que não há novidade nenhuma debaixo do sol. Isso não é novidade. Isso não é novidade. Porém, quando eu estava vivendo esse momento de avivamento pela primeira vez, que foi quando eu fui batizada no Espírito Santo, dentro do meu quarto. Que idade você tinha? Eu tinha 21 anos. Foi tarde, né? Para quem nasceu na igreja. Sim. Você estava buscando mais naquele momento? Você estava passando por um vazio assim, emocional? Sim. Como foi? Sim. Crise de propósito, crise existencial, porque a religião sozinha não vai te dar propósito. Tá? Ela vai te dar as bases do propósito, que eu acho isso fascinante também. Tá? A religião é importante, sim. E ela vai dar. Se o evangelho nos alcançou, é porque um dia a religião deu estrutura para que um missionário chegasse no Brasil pregando a palavra. Então, a religião vai dar as bases, mas ela não vai dar a essência, sabe? O sopro, o propósito. Isso aí quem vai dar é o Espírito Santo, é a obra do Espírito Santo através da revelação de Cristo em nós. Né? Então, eu passei pela adolescência, fui batizada nas águas com 15 anos, me batizei nas águas. Depois do meu batismo nas águas, aí eu já estava no ensino médio, né? O ensino médio naquela época tinha malhação, né? E todo mundo pregava contra a malhação, porque a novela, para quem é da nova geração, que está ouvindo positivamente, Malhação, né? Era uma novela que começou em 95, acho que 96 por ali, né? Que era 5h30 da tarde na maior emissora do Brasil. E aí ela começou a discutir temas polêmicos, né? Muitos polêmicos, né? Virgindade, sexo fora do casamento, uso de preservativo para adolescentes, o ficar, né? Então antes da malhação, a gente tinha aquela coisa, eu vou namorar sério, tá? E pensando em casar. Sim. Aí naquela época começou a se popularizar a coisa do ficar, dentro inclusive das igrejas, porque tudo que acontece no mundo, em algum momento vai respingar dentro da igreja, né? Principalmente agora, que a igreja não existe mais essa divisão praticamente, a gente olha e não vê. Então hoje as pessoas, através dos aplicativos, né, como o TikTok, como o YouTube, todo mundo tem acesso a tudo. Sim. Ali. Sim. Então não tem mais essa separação. Não tem. Naquela época ainda tinha.
Por quê? Porque a gente tinha um contato com o evangelho dentro da igreja. E aí, quando você assistia uma novela, era outra coisa. Sim. E principalmente essa novela. Por quê? Porque ela tinha uma linguagem intencionalmente voltada para a nossa geração, para as pessoas da nossa idade. Então, eu já via naquela época, no ensino médio, essa coisa do sexo fora do casamento, e aquilo brigava com tudo que eu aprendia. E isso trouxe um questionamento, sim, na época, porque aquilo ia de frente com o que eu aprendia dentro da igreja. Você namorava? Namorei. Eu tive 2 namorados antes do meu esposo, né? Eu sempre namorei. Eu achava bonito ter um namorado, tá? E ser namorada de alguém. Como hoje eu acho bonito ser esposa de alguém e ter o meu marido. Eu acho isso bonito. Não adianta, eu acho bonito e acabou, fechou. Então eu achava bonito, eu achava lindo uma pessoa quando dizia eu tô noiva. Mas era um relacionamento na época, tipo, relacionamento do mundo? Você estava vivendo esse conflito também no namoro? Ou não? Vocês seguiam? Não, eu namorei tarde, tá? Nessa época eu não tinha namorado. Eu era uma encalhada. Eu passei mais tempo solteira. Sim. Eu passei mais tempo da minha vida solteira. Na época, eu achava que isso era ruim. Hoje eu acho bom. Sim. Eu acho que namorado dá muita dor de cabeça. E eu tive pouca dor de cabeça. Sim. Você se perdeu menos, né? Sim. Eu tive pouca dor de cabeça. Pode falar. E nesse período que você teve esse primeiro avivamento, você estava sozinha? Você estava buscando o seu propósito? Super sozinha. Na sofrência. Já estava com alguma profissão ou não? Fazendo faculdade. Eu estava fazendo publicidade. Eu fiz comunicação social, queria ir para jornalismo, mas no meio do curso eu fui para publicidade e propaganda. Bem, vamos lá. Eu fui batizada nas águas, passei por esses conflitos na adolescência. No ensino médio inteiro, passei sim por esses conflitos. Não tive namorado nessa época, eu já vim namorar com quase 20 anos. Mas foi um namoro rápido, não deu certo. E aí foi quando eu tinha lançado um CD com 18 anos. Eu lancei um CD que eu dei o meu melhor, fiz tudo, mas no dia do lançamento eu só vendi 11 CDs. No lançamento. E daquilo te desmotivou? Me desmotivou. Né? Meu pai chegou lá com uma caixa de CDs na igreja e daquela caixa enorme a gente só vendeu 11. Né? E foi horrível. Aí fiquei desestimulada e aí nessa época meu pai falou, tá vendo minha filha, que música não dá certo. Música não dá certo. E nesse período eu também tive algumas decepções com calúnias. Eu vi algumas coisas dentro da igreja e que eu era muito nova, não tinha estrutura para ver, como eu também acho que até hoje tem muita coisa que é falada, que não deveria ser falada. A gente deveria resolver entre a gente, como igreja. Sim. Tá? Por quê? Porque as pessoas não têm estrutura para entenderem aquele conflito, para entenderem aquilo. E colocam tudo como se fosse, né, na mesma esfera e acaba descredibilizando todos. Todos são E a fé, descredibilizando a Deus, descredibilizando a fé, o poder de Deus, tudo. Gostou desse trechinho? Então se inscreva aqui no canal e fique por dentro de tudo. E para se aprofundar ainda mais, clica aqui em Seja Membro e tenha acesso a conteúdos exclusivos para você.